Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. Estamos dando sequência ao assunto batalha espiritual no nível pessoal. Enquanto eu vou falando aqui, você já pegue sua Bíblia para podermos falarmos mais um pouco deste assunto. Quero ser bem breve. Dentro de um período aqui, para falar acerca do assunto batalha espiritual, da sequência ao assunto que nós já estamos vindo tratando ao longo dos dias. Quem está me acompanhando aí pela página do Facebook, é só curtir a página. Quem está pelo Instagram, é só seguir. Quem está aí pelo YouTube, se inscreva no canal. Deixa seu like, ative o sininho e se puder compartilhar também, compartilhe aí também este vídeo. Batalha espiritual é algo muito sério. Batalha espiritual é algo muito sério. Eu já disse em outros vídeos, eu vou tornar a dizer. Mesmo as pessoas que não têm ciência, não acreditam nem em Deus e nem no maligno, no ser das trevas, até essas pessoas estão inseridas na batalha espiritual. Até elas estão inseridas na batalha espiritual. Na verdade, a humanidade toda vive essa batalha, tá certo? Alguns cientes, outros não, mas depois nós vamos falar um pouco mais à frente, nós vamos falar acerca deste assunto. Hoje nós vamos fazer duas situações, nós estamos falando de batalha espiritual, nós vamos fazer duas citações bíblicas, Romanos capítulo 12, do 4 ao 5, e Mateus capítulo 18, versículo do 18 ao 20. Tá certo? Pegue sua Bíblia, já fique no jeito. Quando nós falamos de batalha espiritual, às vezes nós encontramos pessoas com muito desejo do sobrenatural. Sobrenatural, como eu já disse, eu vou voltar a dizer, é real, existe mesmo. Existe forças ocultas que operam. Eu falo com experiência própria. Nós já vimos algumas coisas. Estranhas, vamos dizer assim, estranhas, que não tem nada a ver com a terra, tá certo? São coisas espirituais. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Você percebeu que eu não quero entrar nesse assunto ainda, por hora. Eu quero, com você, eu quero que você treine essa batalha de nível pessoal. Eu chego até a pensar que o alto nível é o nível baixo. Eu chego a pensar que o nível mais alto é o primeiro nível. Pastor, eu não entendi nada. Poucas pessoas passam ou vencem com sucesso o primeiro nível. Poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas mesmo. Vencem ou dominam o primeiro nível. Por quê, pastor? O primeiro nível, ele é pessoal. É por isso que eu estou dizendo que o nível mais alto, o nível superior, é o nível pessoal. Pouquíssimas pessoas vencem a si mesmo. Você há de se lembra do jovem, do mancebo rico, do jovem rico? Ele falou: Senhor, eu guardo os mandamentos, tal.
E Jesus vai dizer assim, ó, legal, muito bem, você tá 10. Ó, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Eu te pergunto, o que ele fez? Ele vendeu tudo e seguiu Jesus? Não, infelizmente não. Então percebe que esse nível de batalha espiritual não é o primeiro nível, mas a colocação que eu faço é essa, esse nível, primeiro nível pessoal, ele para mim é um dos níveis mais difíceis que tem. Pouquíssimas pessoas têm sucesso. Pouquíssimas pessoas têm sucesso. Mas vamos lá. Você ir para o próximo nível. Eu quero ter experiência no próximo nível, mas sem o preparo do primeiro, você vai ter dificuldades e de repente vai sofrer uma dura prova, uma consequência muito grande de ir para o próximo nível sem o preparo. Ninguém vai para a guerra, nenhum soldado vai para a guerra sem o devido preparo. E mesmo ele indo com o devido preparo, ainda às vezes volta ferido. Tá certo? Então, Romanos capítulo 12, do verso 4 ao verso 5. Romanos capítulo 12, do verso 4 ao verso 5. Eu vou ler. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Tá certo? Nem todos os membros têm a mesma operação. Nós estamos falando de batalha espiritual no nível pessoal, tá certo? Então, Cristo é a cabeça, tá? Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, somos membros um do outro e somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Você deve, em batalha espiritual, você deve descobrir no corpo em que área você vai operar, tá certo? Qual o propósito de Deus na sua vida? Eu vejo pessoas com muitas experiências. Eu vejo pessoas com muita experiência e se perguntando, Deus, qual que é o propósito? Qual o propósito de Deus na minha vida? Ok? Qual o propósito de Deus na sua vida? Porque são muitos membros e nem todos os membros executam a mesma operação. Mateus capítulo 18 e o versículo de número 18. Olha o que vai dizer. Capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Ligou na terra, ligou no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Desligou na terra, desligou no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Ok? Então, tudo que nós fazemos no mundo, preste atenção, tudo que fazemos no mundo físico reflete no mundo espiritual. Tudo que fazemos no físico reflete no espiritual. Lembra a igreja orando, Pedro estava preso, a igreja estava orando e Pedro estava preso. A igreja orando e Pedro preso. O que aconteceu? Um anjo foi enviado até a Pedro. Tá certo? Dou um pause aqui. Preciso dar um pause. Tá certo?
Vamos continuar. Eu estou dizendo que os irmãos estavam orando e Pedro preso. Ou seja, os irmãos estavam no plano físico, vamos se dizer assim, terra, nesse plano. Aqui eles estão orando. E o que eles estão fazendo aqui, em unidade, em comunhão, reflete aqui. E isso foi tão magnífico que Deus enviou um anjo. Um anjo foi e libertou a Pedro. Então tudo que fazemos no mundo físico reflete no mundo espiritual. É por isso que tudo vai depender das suas decisões. Olhe para mim, por favor. Tudo vai depender das suas decisões. As suas decisões têm que estar atreladas à vontade de Deus. A sua decisão tem que estar atrelada à vontade de Deus. Para que você tenha sucesso. Nós que lidamos, temos ciência da batalha espiritual, nós não podemos tomar decisões precipitadas, nós não podemos ser imprudentes, insensatos. Eu disse que nós iríamos citar dois textos, Romanos 12, onde nós já lemos, que cada membro opera de uma forma, ou nem todos os membros operam, executam a mesma operação, nem todos os membros têm a mesma operação, e citamos aqui Mateus 18, do 18 ao 20, onde fala que tudo que fazemos no mundo físico reflete no espiritual. Ok? Até aqui tudo bem? Então vamos seguir. Tratando de batalha espiritual, você deve entender que não há condição de você servir a Deus sem mudar hábitos e sem mudar a rotina, tá? Não tem condição. Não tem condição. Vai servir a Deus, vai mudar o hábito, vai mudar a rotina. Sua rotina vai mudar, seus hábitos vão mudar. O seu devocional, ele deve ser constante. O seu devocional deve ser constante. Você se lembra que nos vídeos anteriores, logo nos primeiros vídeos, nós citamos 3 passagens bíblicas. Você se lembra? 3 passagens bíblicas foram citadas. Hebreus 6:11. Sem fé não tem como agradar ou servir a Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus devem reconhecer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Tá? Hebreus 11:6. E depois foi citado também Gálatas, capítulo 5, verso 25. Se vivemos pelo Espírito, então também andemos no Espírito. No Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 25, salvo engano, verso 25. E também citamos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. 12 e 14. Foram os 3 que foram citados, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ok? Então você se lembra que seguir a paz com todos, santificação, tá? Paz com todos e santificação. Se vivemos no Espírito, se temos vida através do Espírito Santo, então devemos andar com Ele também. Fala de comunhão. Certo? Se aproximar de Deus, creio que
que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, andar com Deus fala de comunhão, tá certo? Fala de comunhão. Andar com Deus fala de comunhão. Então, eu estou falando que quando nós estamos lidando com batalha espiritual, a nossa rotina muda, os nossos hábitos mudam. O nosso devocional, ele vai ficar um pouco mais constante, ou muito mais constante. Geralmente, quem tem uma chamada específica para operar, tá certo? Ser um membro que opera num nível superior, geralmente ele é convidado a um relacionamento com o Senhor Jesus, além de constante, de um relacionamento, além de constante, um pouco mais intenso, ok? Eu costumo dizer assim, o poder de Deus, o peso do poder de Deus na vida de alguém, eu digo em operação, em ação, está ligado ao tempo que ele passa com o Senhor Jesus. Está ligado ao devocional, o tempo que ele passa com o Senhor. A profundidade, o peso ministerial, está ligado ao o tanto que ele passa, ou tanto de tempo que ele passa com o Senhor Jesus. Então, você se lembra de Pedro? Alguém disse assim, mas ele não tem tanta letra para isso. Ele é indouto. Aí alguém disse assim, mas ele esteve com Jesus. Tá certo? Então o segredo é nós estarmos com o Senhor Jesus. Então quem tem uma chamada, uma chamada para batalha espiritual, para um nível superior, vamos se dizer assim, para operar em um nível territorial, vamos fazer essa colocação, em um nível territorial, ou em um nível de libertação, uma libertação diferenciada. Geralmente essas pessoas são convidadas a um relacionamento mais intenso com o Senhor. A renúncia dessas pessoas são renúncias diferentes. Mas nós não vamos ainda entrar, nós estamos tratando de batalha espiritual. No nível pessoal, eu estou fazendo essa citação porque para que você entenda que o que canta, o que prega, e aquele que intercede, se eles são chamados para essas funções, eu estou citando essas três, se são chamados para essa função, intercessão, outra adoração, outro administração da palavra, uma colocação aqui para que você entenda, um depende do outro, tá certo? Um depende do outro e com o talento específico que Deus entregou a eles, eles vão desempenhar um papel enquanto eles estiverem aqui na terra. Enquanto o Senhor Jesus não nos tira dessa terra, eles vão operando com os talentos que Jesus deu, tá certo? Eles vão operando com os talentos que o Senhor Jesus entregou a eles. Então, nós devemos muita cautela, com muita cautela. Eu digo assim, não tenham pressa. Você deve ir à medida que as coisas vão acontecendo, você vai seguindo. É por isso que eu preciso que você me acompanhe através desses vídeos, as instruções. A nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé, é o nosso manual de instrução. Vamos seguir em frente, então.
Lucas, capítulo 12, versículo de número 48. Lucas, capítulo 12, versículo de número 48. Lucas, capítulo 12, versículo de número 48. Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. Daqui a pouquinho a oração da madrugada. Agora são 1h08. São 1h08 agora. Daqui a pouquinho tem a oração da madrugada para você, em favor da sua família, em favor da sua casa. Então, Lucas capítulo 12 e o versículo de número 8. E digo-vos que todo aquele que me... Deixa eu ver se é aqui mesmo. Perdão, capítulo 12, versículo 48. Capítulo 12, 48. Isso mesmo, 12, 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Ponto final. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com pouco açoite será castigado. Ponto. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. Ou que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, quem não sabe e erra não sabendo, preste atenção nisso. Quem não sabe e erra não sabendo é castigado, mas pouco. Por quê? Porque não tinha o conhecimento, não tinha o saber. Então é castigado pouco, é açoitado pouco. Agora, quem é dado, a quem lhe é dado, o que diz aqui? A quem lhe é dado, muito se lhe pedirá. É dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, o que lhe é dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então nós temos aqui quem não sabe, quem recebeu, tá certo? Quem não sabe, quem recebeu e que a muito foi confiado. Quem não sabe, quem recebeu e quem a muito foi confiado. Quem não sabe é pouco castigado. Não sabe, então é pouco castigado. Quem é dado, então também muito lhe pedirá. Quem é dado, muito lhe pedirá. E quem muito mais lhe confiou alguma coisa, muito mais ainda lhe pedirá. Então não há nada de injusto, tá certo? Não há injustiça em Deus. Não há injustiça em Deus. Siga a linha de raciocínio, por favor, e o bom senso. Linha de raciocínio e bom senso. Então Deus não é injusto. Então se você sabe, vamos usar a linha de raciocínio aqui, tá? O bom senso, linha de raciocínio. Se você sabe e erra sabendo, o castigo é outro. Tá? Quem não sabe e erra não sabendo, vai tomar açoite, mas pouco. Vai ser açoitado pouco. Agora quem sabe e erra, então esse vai ser muito açoitado ou muito castigado. Vamos seguir lá. Lemos 12:48. Tome nota aí. Agora,
Mateus capítulo 7, verso 24 e 27. Vamos lá? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Capítulo 7, versículo 24. Acompanha, o que eu preciso que você, com atenção, acompanhe a linha de raciocínio, tá? Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Observe que aqui, no capítulo 7, está tratando de vários assuntos. Está tratando de vários assuntos aqui, o capítulo 7. Sermão da Montanha, a continuação do Sermão da Montanha. O versículo 21, está falando da entrada do reino dos céus. O versículo 24 a seguir está falando dos alicerces. O versículo 21 está falando assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, profetizamos nós no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Continuando: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora o versículo de número 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Então, pensa comigo aqui. Então tem como você saber de algo e não praticar, tá? Tem como você saber e não praticar. Nós lemos Lucas 12:48. A pessoa não sabe, erra, ela vai ser castigada, mas pouco é dado para ela, então ela vai ser cobrado muito, é muito confiado a ela, então muito mais lhe pedirá. Então há a possibilidade da pessoa saber e não fazer, não cumprir. Há essa possibilidade que Jesus está falando aqui. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, alguém está dizendo Senhor, Senhor, alguém está operando maravilhas, alguém está expulsando demônios, mas não está correto. Eu quero que você pense comigo aqui, por favor. Alguém que está fazendo tudo isso é lindo de se ver, é maravilhoso, mas essa pessoa não venceu a ele mesmo. Essa pessoa não venceu a ela mesma. Então o Senhor não conhece ela. Em batalha espiritual você precisa absorver isso, porque senão você vai ser enganado, você vai ter o pensamento que você está batalhando e você não está batalhando, você está num cenário de mentira, você não está em guerra nenhuma, você já perdeu. Alguém, Senhor, Senhor, nós não expulsamos, não operamos maravilhas, e o Senhor diz, eu não conheço vocês. Aí ele está dizendo aqui, aí continuando, ele vai dizer assim, vou comparar o homem que ouve e pratica com uma casa construída sobre a rocha.
Agora, aquele que ouve e não pratica, então, é como uma casa construída na areia. Então, tem como alguém saber do que tem que ser feito e não fazer. Tem. E tem como ser bonito, chamar atenção. Tem. Ou seja, até parece que está guerreando, até parece que está fazendo uma grande obra, mas já perdeu. A batalha espiritual é importante. Eu penso, por isso, eu tenho um pensamento que o nível mais alto é o nível mais baixo. Poucas pessoas passam por esse nível. Poucas pessoas vencem a si próprio. Poucas pessoas vencem a si próprio. Batalha espiritual, nível pessoal, é dos níveis mais difíceis que tem. Eu costumo dizer que é fácil a gente vencer alguém, eu quero ver a gente vencer a nós mesmos. Seguindo, Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago capítulo 4, versículo 17. Vamos lá? Tiago 4:17. Tiago capítulo 4, versículo 17. Olha só o que diz aqui. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora, é por isso que o nosso manual de instrução é a Bíblia. Batalha espiritual, nosso manual de instrução é a Bíblia. Tiago capítulo 4, aqui, a partir do verso 1, está falando assim, devemos resistir às paixões. Percebe-se o assunto que está falando, percebe-se. De onde vêm as guerras? Verso 1, versículo 1, de onde vêm as guerras, peleja entre vós? É uma pergunta. Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Pega a sua Bíblia e acompanha. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Olha, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Cobiçai e nada tendes. Sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Você percebe que a guerra aqui, o apóstolo Tiago, ele está falando de uma batalha pessoal. Olha os versículos iniciais, está falando de batalha pessoal. Ele está dizendo, pede e não recebe, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí ele vem falando, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você se lembra que nós lemos agora Mateus, agora há pouco, nós lemos Mateus capítulo 18, do 18 ao 20. Você se lembra que falamos que o que fazemos no mundo físico reflete no celestial. Olha aqui o que o apóstolo Tiago está dizendo. Ele está dizendo assim, se você é amigo neste plano, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se você é amigo deste plano, então você é inimigo deste plano. Se você é amigo deste plano, este plano físico,
está ligado a este mundo, não o mundo cosmo, o mundo cosmo, mas esse sistema físico. Se você é amigo deste mundo, então nesse plano aqui você é inimigo. Porque tudo que nós fazemos aqui reflete aqui. No físico, reflete no celestial. Ele está dizendo assim, se você é amigo do mundo, então você é inimigo de Deus. Você viu como reflete? E reflete muito forte. Qualquer ação nossa neste plano físico reflete no plano celestial. Vamos continuar. Verso de número 5. Ou cuidais vós que vão, diz as Escrituras, o Espírito que em vos habita tem ciúmes? Verso 6. Antes da maior graça, porque diz que resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Eu estou fazendo essa leitura, eu nem iria fazer essa leitura, mas isso é muito forte. Isso é muito forte. Verso 8, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha isso daqui. Olha aqui. A guerra é pessoal. Percebe os primeiros versículos que está falando de batalhas pessoais. Quando chega aqui no versículo 7, ele vai dizer assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Percebe que o diabo está no meio de tudo isso. Desde o primeiro versículo, a colocação para você entender. Desde o primeiro versículo, que está dizendo assim, ó, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos seus vossos deleites, que nossos membros guerreiam, ou que nos vossos membros guerreiam? Percebe aqui que no versículo 7 ele vai assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Olha onde o diabo está influenciando. Ele está influenciando as nossas guerras pessoais. Ele está influenciando. Ele está no meio de tudo isso. E aonde aqui o apóstolo diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, obedeçam a Deus. Obedeçam a Deus. Se sujeitem a Deus. E resistem ao diabo. Digam não ao diabo. Digam não. Em vez de você fazer alguma coisa para você próprio, não. Pense na obra de Deus. Pense nas coisas de Deus. Resista à carne, porque o diabo está tomando partido nisso. Então vamos lá. Isso dá um outro tema, nós não vamos entrar hoje, porque o tempo não permite. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Purificai o vosso coração. E assim segue os versículos. Aí o versículo 13 vai dizer assim, e agora vós que dizeis hoje e amanhã, olha lá o que diz aqui, ó. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ou lá passaremos um ano, ou contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Você percebe aqui que ele está dizendo assim, os versículos lá em cima, pede e não recebe porque pede para os seus próprios deleites. Aqui embaixo ele está dando uma instrução, já se vamos ou se não vamos, nós devemos pedir autorização, ou se o Senhor permitir,
Se o Senhor quiser, olha aqui, ó, versículo 15. Se o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor quiser. Você percebe que aqui precisa de um aval de Deus. Se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir. Se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor deixar, faremos isso ou aquilo. Estamos tratando de batalha espiritual no nível pessoal. Percebe que o diabo já está no meio disso tudo. Por isso que é muito sério o tema batalha espiritual. Não é legal, não é festa, não há nenhum glamour nisso. É guerra, é batalha, é algo sério. Pastor, eu quero ter umas experiências sobrenaturais com Deus. Sim, eu também quero que você tenha essas experiências. Mas o primeiro passo é saber como que você vai operar no corpo de Cristo. Você como membro, como que você vai operar no corpo de Cristo? Que dom que Deus lhe permitiu? Qual o seu talento? Por isso que você deve vir no passo a passo. Vencer a você mesmo. Me escuta, olhe para mim. Vencer a você mesmo. Você precisa vencer a você mesmo. Aí o versículo 17, aonde nós marcamos, capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe, percebe que nós lemos do verso 1 e lemos uns versículos falando de guerra pessoal, a qual o diabo, o escritor, apóstolo Tiago, ele está dizendo que o diabo, resistir o diabo. Então o diabo está influenciando, está no meio de tudo isso. Então aquele que sabe fazer, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu estou pedindo para você acompanhar a linha de raciocínio. Você viu que nós lemos Lucas 12:48, o que não sabe é punido, mas pouco aquele que é dado muito lhe pedirá, aquele que muito mais lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, depois nós lemos também Mateus. Eu estou só recapitulando com você. Lemos Mateus capítulo 7, onde diz daquele que muitos dizem Senhor, Senhor, mas o Senhor não conhece eles. Eles vão dizer, Senhor, mas no seu nome operamos, fazemos e tal. Senhor, não conheço vocês. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Jesus diz assim, e aquele que ouve e pratica, eu comparo a uma casa construída na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, então, é uma casa construída na areia. Então tem como servir ao Senhor. Olha lá, presta atenção. Tem como falar, estou servindo ao Senhor, como o texto lá de Mateus diz. Muitos dirão Senhor, Senhor, mas o Senhor não conhece eles. Então nós não podemos ser enganados e cair neste mesmo mal, porque tem como eu falar, eu estou com o Senhor e o Senhor não me conhecer. Tem como eu falar, estou servindo ao Senhor, e na verdade eu não estou servindo ao Senhor. Existe essa possibilidade grande. Por quê, pastor? Como alguém chega nesse estado? Quando ela não vence a ela mesma. Ela aprende, ela ouve, ela até absorve, mas ela não pratica. Então olha aqui. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, ele é competente para fazer, mas não faz. Ele é capacitado
capacitado para fazer, mas não faz. Então este comete pecado. Agora, acompanhando a linha de raciocínio, a Bíblia você não pode ver ela assim. A Bíblia você tem que ver ela num todo. Por isso que você tem que ler as Escrituras. E não pode ver a Bíblia com muita técnica. É muito bom a técnica, é muito bom a sistemática, é tudo muito bom. É tudo maravilhoso. Você cursa o seu curso de teologia, é necessário cursar um curso de teologia, mas você não pode perder a simplicidade. O segredo das Escrituras está na simplicidade. Jesus disse assim: obrigado, Pai, obrigado, porque tu ocultaste aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Pequeninos. É a forma simples de se ver. Então, a Bíblia você não pode se ver assim, a Bíblia você vê ela num todo. Cristo vai esclarecendo para você. Então, pois bem, eu estou dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Observe, eu estava dizendo acerca de onde nós passamos já. Mateus 7, nós já citamos, e agora o 4,17. Sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então siga a linha de raciocínio. Agora, primeira carta de João, capítulo de número 3, primeira carta de João, capítulo de número 3, e o versículo de número 8. Olha, capítulo 3, versículo de número 8. Esses não são versículos isolados para pretexto. Não é isso. Preste atenção, bom senso. Olha o bom senso. Olha a lógica, tá certo? Observe. Capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9 ainda eu vou ler. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu li o versículo 9 porque o versículo 9 é muito forte. Mas vou me apegar ao versículo 8. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Nós estamos falando de batalha espiritual no nível pessoal. Batalha espiritual no nível pessoal. Então, seguiu a linha de raciocínio? Seguiu? Agora nós estamos em batalha pessoal, correto? Batalha espiritual no nível pessoal. Como que eu vou guerrear se eu não praticar as Escrituras? É uma batalha que eu já perdi. Já perdi ela. Se você não pratica, tá certo? Se você não praticar o que diz as Escrituras, você já perdeu. Porque se você sabe
e não pratica, se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Quem comete pecado é do diabo. Já perdeu a batalha. É muito sério isso. Você precisa meditar nas Escrituras. Você precisa ter um certo cuidado. Você precisa ser firme. Amém? Eu vou encerrar por aqui hoje. Nós estamos falando acerca de batalha espiritual no nível pessoal. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, seu comentário. Nós precisamos dar início às lives pelo YouTube para eu ganhar um pouco mais de tempo. Então nós precisamos dar início às lives no YouTube. Então você aí se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém. Peça para alguém também se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, porque nós precisamos chegar, salvo engano, a 1000 pessoas para poder começar aí fazer uso das lives, poder ativar a live no YouTube. Deus abençoe você, que o poder de Deus esteja sobre você. Eu vou fazer uma oração. Antes de fazer essa oração, agora são 20 para as 2 da manhã. São 20 para as 2 da manhã. Daqui a pouquinho eu vou estar orando por você. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje às 3 horas da manhã. Hoje às 3 da manhã. Eu vou estar na live aqui orando por você. Na live eu vou estar orando. Na live do Facebook. Ali no Facebook. Através da live do Facebook eu vou estar orando por você. Clamando a Deus pela sua vida. Existem algumas famílias que nós estamos orando, que nós temos o contato, nós estamos fazendo acompanhamento. Pastor, eu preciso de acompanhamento. Pastor, eu preciso de instrução. Então, nós temos uma equipe aqui para isso. Eu vou deixar aqui o contato da intercessão. Você que tem uma dificuldade, você pode entrar em contato neste número, DDD 16 99700 5529. Em algum lugar aqui da tela vai aparecer. Por bondade de Deus, nós também damos mentoria em batalha espiritual. De repente tem algum pastor evangelista, dirigente de congregação, pastoreando, arrebanhando um povo e está com alguma dificuldade, nós damos mentoria. Já é um assunto diferenciado, também é outro nível. Então, você que tem interesse, tem necessidade, o contato vai estar em algum lugar aqui da tela. Está em algum lugar da tela o contato para a mentoria Batalha Espiritual. Nós vamos orar nesse momento e encerrar o vídeo de hoje. Não deixa de ativar o sininho para você estar recebendo sempre o sinal aí do vídeo postado. Mas todos os dias nós estamos aqui. Hoje, dia 5 de maio de 2022, quinta-feira, 20 para as 2, para a glória de Deus. 3 horas da manhã estaremos na live através do Facebook. Deus abençoe a sua vida. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, é nesta madrugada maravilhosa, aonde deixamos, ó Senhor, por bondade, este ensino através do tema Batalha Espiritual. Ó Deus, que teu filho, que essa tua filha tenha experiência com o Senhor. Deus, cria situação na vida dele e na vida dela.
Pai, no nome do Senhor Jesus, eu creio no seu poder. Eu creio no poder do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã.